falar do trânsito de Vila Velha, quer dizer, do aniversário de Vila Velha, a cidade mais antiga do estado e a terceira mais antiga do Brasil. Vila Velha cresce a cada ano e encanta pelas belezas naturais. E o ES Notícias preparou um pouquinho mais da história do município Canela Verde. Há 490 anos começava a história da colonização do Espírito Santo. Marcos Vinícius está aqui comigo para contar essa história, que ela é grande, ela é rica, ela é bonita. Exatamente. O Espírito Santo, a colonização aqui de fato, né, começa em 23 de maio de 1535, quando o Vasco Fernandes Coutinho, com sua caravela chamada Glória, chega aqui com cerca de 60 pessoas. Nesse local, basicamente, obviamente tiveram algumas intervenções urbanas, mas aqui, esse local que a gente conhece como Prainha, né? E era um domingo de Pentecostes, que na tradição católica se celebra quando o Espírito Santo desce do céu. Então é daí que vem o nome Espírito Santo? Daí que vem o nome Espírito Santo. Anteriormente, a capitania era chamada de Capitania Undécima, que era a 11ª de norte a sul do país. E ele chegando aqui nesse domingo e data festiva, o catolicismo dá ao nome da capitania de Vila do Espírito Santo, Capitania do Espírito Santo. Quem habitava aqui? Habitavam os indígenas. Acho que a grande representação disso é o Forte São Francisco Xavier, que anteriormente era chamado de Piratininga. E Piratininga no Tupi-Guarani é peixe seco ou peixe a secar. Provavelmente os indígenas que já habitavam ofereceram uma resistência, tiveram uma derrota militar, mas aqui eles conseguem fazer, né, inicialmente o primeiro local, o território de fortificação da colonização, e posteriormente são expulsos, né? Aqui onde nós estamos é muito emblemático, porque também existe uma igreja que está em atividade até hoje. Exatamente, a Igreja do Rosário, ali próximo, que foi aí uma das primeiras ações de colonização. Alguns historiadores colocam que até o próprio Vasco Fernandes Coutinho foi o arquiteto da igreja, né? A fachada dela é reformada, obviamente não é da sua construção original, mas a sua fundação data dessa época, né? De 1535, início da colonização. E é um patrimônio para nós capixaba, porque é uma das mais antigas do Brasil em funcionamento. Professor, e Vila Velha? Da onde surge esse nome? Esse nome, então, aqui, né, como eu disse, surge como Capitania do Espírito Santo, depois Vila do Espírito Santo, essa povoação, mas, como eu disse, os indígenas aqui habitavam e tentaram defender esse território. E aí, em 1551, eles conseguem uma vitória sobre os portugueses atravessam a ilha, atravessam a Bahia e chegam na ilha de Vitória. E lá, no 8 de setembro, também conseguem uma vitória sobre os indígenas que lá estavam. E para agradecer a vitória militar lá, oferece àquela ilha a Nossa Senhora da Vitória. Então, o centro da colonização sai daqui, que anteriormente era a Vila do Espírito Santo, e passa para onde a gente conhece como Vitória, que para a época foi chamada de Vila da Vitória. E aqui fica um local esquecido. Então, a Vila Velha, a vila antiga que ela era habitada antigamente e que depois, com o tempo, passou a perder um pouco dessa importância política, né? A gente tinha representação religiosa, que era o Convento da Penha, etc. Mas aqui torna-se a Vila Velha e um nome que se estende, é oficializado posteriormente, em 1890, e é o nome que a gente conhece até hoje. O mundo inteiro, quando visita o estado do Espírito Santo, vai ao Convento da Penha, que eu acho que é o maior ponto turístico do estado. Mas aqui embaixo tem muita coisa para se fazer. Tem muitos pontos históricos, além de toda essa história que a gente contou, de ser um local que você consegue chegar aqui e imaginar essa história da colonização ou pré-colonização, um local habitado pelos indígenas. Nós temos as representações dessa história também. Temos a Igreja do Rosário, que ali está visitável. Nós temos a Casa de Memória de Vila Velha, que também é o Museu da Colonização, com diversas exposições maravilhosas. Nós temos o Museu Homero Macena, que foi um pintor que morou aqui e a casa dele tornou-se um museu. Temos o Forte Piratininga, o retrato de Nossa Senhora das Alegrias na base do forte também. Então é um local que você tem uma imersão histórica e te convida a conhecer mais a história do Espírito Santo. E o bacana é que nós estamos falando de 490 anos, mas tem muitas coisas que eu acho que quando os portugueses chegaram aqui, as coisas estão aqui ainda, que tem essa vila de pesca. Com certeza, né? A Vila dos Pescadores que ficou aqui por muito tempo. Nós temos a mata nativa, né, de Mata Atlântica. Então é um convite da natureza, da história e turístico para conhecer o nosso Espírito Santo. Que viva o Espírito Santo sempre, viva o né, Espírito Santo. Valeu, meu amigo.